Atos dos Apóstolos. Irmãos, aqui nós vamos ver, depois de uma experiência incrível, uma das maiores experiências bíblicas que a gente vê em Atos, uma experiência sobrenatural. Tem várias, mas eu queria ficar em duas, porque nós estamos tendo experiência com o Senhor. Nós estamos diante, irmãos, de um tempo onde um portal foi aberto. Pega isso no teu espírito, irmão. Foi aberto um portal para a gente. Como igreja de Cristo, nessa geração, foi aberto um portal. Nunca se houve tanta revelação da parte de Deus, na palavra, como nós estamos experimentando agora. Deus está revelando a palavra para a gente. Nós estamos, irmão, nós estamos crescendo. Nós deixamos muitas coisas. Irmão, os meninos, os jovens, eu já vejo isso. Eu já vejo isso. Os jovens não querem mais a festa, o entretenimento. Eles querem palavra. Eles querem palavra, eles querem ouvir palavra, eles querem ouvir mensagem que vem da Bíblia, não de um show. Eles não querem um show, irmãos. Isso é um sinal que tem uma geração que está despertando outra. Por quê? Porque as nossas experiências, elas não servem só como experiência. As nossas experiências servem para a gente tocar outras vidas, discipular outras vidas, ser referência para outras vidas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai ver, irmãos, um momento extraordinário. Um momento onde 120 homens experimentaram do sobrenatural de Deus. E eu quero começar a leitura no capítulo 2, verso 1. Pega aí comigo, capítulo 2, verso 1. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento. Por isso que eu falei ontem, o Espírito Santo não é um vento. Veio um som, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, também como de fogo. Era como de vento e também como de fogo. Duas comparações. Várias línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Cada um deles receberam línguas como de fogo, foi pousado sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Irmãos, imagine o cenário. Imagina a gente participando de um cenário desse, de um ambiente desse. Tenta pensar comigo, tenta raciocinar comigo. Imagine um cenário onde nós nos reunimos e Deus desce e se manifesta através de 120 homens. E era 9 horas da manhã. 120 homens experimentaram variadas línguas, porque o Espírito desceu sobre eles. E quando o Espírito desce sobre eles, começa a falar em línguas, diferente uma do outro, mas todos entendiam. Irmão, imagina o cenário. Coisa doida, né, mais? Imagina que loucura. Eles pularam, eles caíram para o chão, eles rodaram, não sei. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que eles receberam o Espírito e começaram a falar em línguas repartidas, cada um em uma língua, no seu idioma, mas todos entendiam. Irmãos, eu fico pensando que depois de passar por um tempo desse, passar por uma experiência dessa, eu fico imaginando como é que eles devem ter ficado, se fosse nós. Nós íamos sair de um lugar desse, a gente ia ali na frente depois conversar, a gente ia falar: rapaz, senti um negócio, cara. Outro ia falar: eu senti diferente. Uns ia falar: eu caí para trás. Outro ia falar: eu caí para frente. A gente ficava começando a comentar: e está errado? Não, está tudo certo, pode falar. As experiências que tivemos, poderia a gente ficar falando entre a gente, mas eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles não fazem. Estava errado se eles fizessem? Claro que não. Cada um contar como que foi a experiência. Irmão, ninguém tinha provado isso.
E eles provaram, eles experimentaram. Foi um sobrenatural. Você pega a Bíblia em Gênesis, na Torre de Babel. É na Torre de Babel. É na Torre de Babel. Deus confunde a língua do povo, para que eles não chegassem até a Deus. Agora Deus desce e une. Agora não, agora todo mundo pode falar a mesma língua. Lá ele confundiu, aqui ele atualiza. Irmãos, uma experiência sobrenatural, mas vamos ver como é que termina essa experiência. Vamos ver como que termina esse relacionamento que eles tiveram com o Espírito Santo. Eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo, como eu venho falando o mês todo. Se você pegar a partir do verso 14 do capítulo 2 de Atos, você vai ver Pedro se posicionando. E ele diz assim, olha, eu não vou ler o capítulo inteiro só para a gente tentar acelerar. A pastora Márcia falou que era para mim subir mais cedo, que era para dar tempo de eu ministrar. Vamos tentar, para acabar no horário certinho. Mas a partir do verso 14, Pedro se levanta. Porque assim, o pessoal que estava à volta e via aquele mover, eles falavam, meu Deus, esse povo está doido, eles estão bêbados. Porque quem não está dentro, irmãos, fica olhando de fora, fica criticando. Agora quem está dentro, irmãos, sabe o que está acontecendo. Como ele estava de fora, eles ficavam criticando. Eles tinham uma palavra de dúvida. Mas Pedro se levanta com uma palavra e diz assim, com os 11, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro levanta e fala, gente, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, no capítulo 2. O povo está cheio do Espírito. Como diz o profeta Joel, que o Senhor nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões, assim de barba branca, terão sonhos. E está acontecendo isso agora, gente. Pedro que levanta com essa mensagem, ele começa a ministrar, irmãos. E ele vai ministrando, ele vai discorrendo a pregação. Mas quando chega no verso 37, no verso 37, a gente vai ver como acabou toda essa experiência, todo esse momento, todo esse relacionamento com o Espírito Santo. Quando eles tiveram relacionamento, quando eles ouvem a mensagem que Pedro prega. Imagina um culto desse, irmãos. Os caras estão cheios do Espírito Santo e levantam um homem e começa a ministrar. Meu Deus, que coisa doida. Olha como termina esse culto. Dá uma olhada aí a partir do verso 37 junto comigo. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas? A que Pedro pregou. Eles não estão embriagados. Está se cumprindo. Porque o povo achava que eles estavam embriagados. Tomaram umas biritas. Esse povo aí está embriagado. Estão doido. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram. Irmão, a pergunta que eles fez. Ou eles fizeram. Perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos. Está aqui ou não? Está. Olha a pergunta ali, irmãos. Tem um ponto de interrogação no final. Que faremos, os embriagados? Vocês que estavam todo mundo bêbado. Estava todo mundo doido aí, chapado. Que faremos, irmãos? Agora não é mais embriagado, agora é irmãos. Mudou a tônica da visão. Depois que Pedro prega, irmãos,
os irmãos são tocados, eles viram o movimento, eles viram os arrepios, os pulos, os gritos, as línguas repartidas, eles viram. Mas quando Pedro se levanta para pregar cheio do Espírito, eles perguntam: o que faremos? O que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eita glória! Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Não é aceitar Jesus, irmãos, é aceitar a palavra, que é a palavra que te convence do pecado, irmãos. É a palavra que te ensina, é a palavra que te exorta, é a palavra que te leva para a conversão. Foram batizados. Então todos que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia em quase 3.000 homens, ou 3.000 pessoas. O mover, irmãos, foi sensacional. O mover foi sobrenatural. Mas você vê que não acaba só no mover? Você percebe que não acaba só no sentimento? Não acaba só nas circunstâncias, só no momento? Tiveram um culto maravilhoso, mas aquele culto, ele finaliza com 3.000 pessoas sendo acrescentada no reino. As nossas experiências, irmãos, os nossos relacionamentos que nós temos tido com o Senhor, tem agregado para o reino? Que pergunta, pastor. Quantas pessoas têm sido acrescentadas na nossa vida, das experiências que nós temos tido? Os momentos, irmão, quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Eu já senti, irmão. Mas por que, pastor? Eu senti. Mas você não fala que sentimento é perigoso? É perigoso, mas eu senti. Porque você tem que sentir, vai sentir. Mas não fica só no sentimento. Prova. Quantos já provaram da presença do Senhor? Quantos já foram tocados aqui, irmãos? Quantos que Deus já falou, olha, meu Deus, aquela hora vê um negócio assim em mim, eu não consigo explicar, porque não tem explicação, né? Eu não sei, eu não consigo. Todas as experiências que eu tive, eu nunca consegui explicar, irmão. Ontem a gente estava lembrando de uma, até eu podia ter falado ontem, e o Tochinha tem parte nisso, ele é culpado. Me convidou para ir lá na Assembleia de Deus, eu fui, irmão. Aí chegou lá, tinha um rapaz de sapato de verniz, vinho, com uma calça vinho e uma camisa laranja e uma gravata amarela. Coisa doida, né? Tem gente que gosta dessas coisas, né? Do Rio de Janeiro, você lembra? Um negão desse tamanho, do Rio de Janeiro. O cara estava lá, eu falei, meu Deus, que cara, que roupona bonita, né? Para preto fica bem essas cores, né? Se eu tiver essas cores, dá para nós, pastora. O negão do Rio de Janeiro, ele olhou para mim assim, e ele falou assim, varão, e vem vindo para o meu lado assim, tacou a mão na minha cabeça, irmão, tacou a mão na minha cabeça, eu caí. E a minha mãe estava comigo, Dona Delmontina, afinada Dona Delmontina, estava comigo. E eu caí, eu ouvia tudo o que falavam ali à minha volta. Porque quando você cair no espírito, você vai ouvir, irmãos. Você não vai ter ação, mas você vai ouvir. Quando você cai possuído, você não ouve. Você não sabia disso, né? Quando você cai possuído, você fala, não lembro o que aconteceu, o que houve. Era possessão. A tua mente foi dominada. O espírito, ele não domina, ele não tira você da consciência, irmão. Você tem consciência. Eu estava lá tomado no espírito lá, e eu ouvindo tudo. O culto acabou, irmão, eu estava lá no chão. Aí minha mãe
Gente, preciso levar ele no médico, ele deve ter alguma coisa. Ele não volta, será que ele não morreu? Minha mãe com toda a simplicidade, o Celso, eu não voltava. Até que eu voltei, irmãos. E eu lembro que Deus pegou naquele lugar, assim, Ele me levou para um lugar, e Ele foi me mostrando, olha, Celso, eu venho protegendo você, meu filho, eu venho guardando tua vida, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho com você. Aqui, ó, iam te matar, eu protegi, ali também iam te matar. Eu só lembro, irmão, de uma roupa branca, de um cara bonito. Eu penso num cara bonito, irmãos. Aquele dia eu passei a admirar homem, mas eu continuo admirando minha esposa, viu? Não, mas é porque homem não gosta de achar homem bonito, né? Acho que é homem bonito. Não, irmão, pensa num homem bonito. Meu Deus, que lindeza. Eu queria ficar com ele. Ele falava, não, você precisa voltar. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Ele falava, não. Eu falei, não, eu quero ficar. E ficou aquela luta. E ele falando para mim voltar e eu querendo ficar. Irmão, que experiência que eu tive. Que lugar, que ambiente que eu estava, irmãos. Eu falei, deixa eu ficar. Ele, não, vai. Volta lá que nem começou ainda. Aí a hora que eu voltei, irmão, eu fui falar com o cara. Ele deu aquela, para mim foi um soco na cabeça, no queixo. Caí desmaiado lá. Fui falar com ele, falei, rapaz, o que foi isso que aconteceu? Coisa linda, foi Deus. Eu queria saber mais. Ele falou assim, então, Deus não vai falar mais nada com você. Você lembra disso quando eu cheguei em casa falando, gente? Meu irmão, penso num cara frustrado, tinha tido uma experiência com Deus. Aí eu fui correndo, porque foi o cara que colocou a mão na minha cabeça. Me derrubou. Eu caí, João. Foi a coisa mais linda no chão. Eu fui falar com ele, falei, rapaz, Deus falou o quê? Ainda conta mais para mim de Deus aí, o que vai acontecer? Fala meu CPF. Conta para mim o CPF, alguma coisa. Ele falou assim, ó. Porque é assim, né? A gente quer logo saber A gente quer saber alguma coisa de amanhã, né? A alma está gritando. Aí ele falou assim para mim, olha, Deus não vai falar mais nada com você. Com você Deus conversa só daqui 40 dias, 40 madrugadas. E se você levantar 40 madrugadas, 3 horas da manhã para orar, depois disso Deus fala com você. Eu falei, irmão, pensa com um recém-convertido, está chegando agora. Cara, né, nos primeiros embalos, Tochinha ligava, insistindo para mim ir para lá, vem para o culto, tarde da libertação. Vem, eu não ia, eu se escondia, e eu fui. Pensa num cara, irmãos. Queria que o cara falasse, ele não falou, mandou ir para casa e ficar 40 madrugadas, levantando 3 horas da manhã, para orar. Irmãos, uma experiência incrível, eu levantava 3 horas da manhã, eu levantei às 40 madrugadas. Nas últimas, o relógio não despertava mais. Eu já levantava correndo. No outro dia, a gente perguntava, e aí? Eu falei, coisa boa, eu orei, orei. Não sabia nem como orar, irmão, direito. Mas eu levantava. Passou as 40 madrugadas, eu fui correndo. Deu bem no meio da semana, eu falei, vai chegar sexta-feira, eu vou lá, Deus vai falar comigo. Fui lá, ninguém falou nada comigo, irmão, nem boa tarde, não me deram. A única coisa que eu ganhei foi, a hora que eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, eu ganhei o Boa Noite do Cid Moreira. Jornal Nacional. Boa noite. A única coisa que eu ganhei, irmão, não falou nada, Deus não falou nada comigo. Mas eu tive uma experiência sobrenatural, mas não era para aquele dia só. Era para ter uma continuidade, um relacionamento, porque através daquilo ali eu ia ter um crescimento, era os primeiros passos dos passos do crescimento. Irmãos, quando eles tiveram essa experiência em Atos, foi só os primeiros passos da pregação, para que da pregação atingisse o propósito. O propósito era 3.000 almas, ou quase 3.000 pessoas, sendo acrescentadas no reino. Por isso que Deus desceu, Lucas, e repartiu línguas entre eles. Um mover sobrenatural. Mas tem um objetivo. O que me preocupa, irmão, é que as nossas experiências estão ficando nas nossas experiências. Só. As nossas experiências não estão ganhando, não estão acrescentando, não estão tocando vidas. Bom, se Deus revelou algo para você, você tem que dar uma resposta. A palavra revelação, ela requer uma ação.
Deus, tive uma revelação, então tem que ter uma ação. Você tem que dar uma resposta. Eu senti Deus aqui, então se você sentiu, se Deus se manifestou para você, Ele tem algo através da sua vida. Você precisa colocar isso para fora. Alguém precisa ser tocado. E começa da sua casa, começa da tua família, começa dos teus vizinhos. Irmãos, aqueles dias eu não tinha noção do que ia acontecer. Mas passou os anos, e hoje eu estou aqui ministrando vidas. Deus deu um projeto para nós. Ele sarou a minha casa, Ele transformou a minha vida. Ele me tirou da lama, irmão, da sujeira. Ele me tirou do bagaço, do resto, e me trouxe para Ele. Porque se Ele fez isso, irmãos, Ele fez porque Ele tem um propósito. Para que através da nossa vida juntos, irmãos, nós possamos ser uma referência para outra vida, para alguém. Deus tem alguém esperando você. Tem alguém na mão de Deus, irmão. Não se iluda. O cara que está viciado aí fora, o cara que está perdido aí fora, ele está esperando a gente. Ele está nas mãos do Senhor. Por isso que Deus nos trouxe para perto dele, irmão. Porque Deus gosta de gente. Deus não quer saber, irmão. Se você quer andar com Ele, você vai ter que aprender a gostar de pessoas. E pessoas que todo mundo está desprezando, ninguém quer, mas Ele quer. Ele quer povoar o céu. E Ele chamou eu e você para ser um instrumento nas mãos dEle. Ele quer ganhar pessoas, irmãos. Por isso, não despreze. Eu venho falando esses dias, Deus vai mandar pessoas para você. Ai, meu Deus, eu preciso contar outra experiência para você. Abre a sua Bíblia comigo, para a gente correr. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, abre lá, irmão. Meu Deus, não quero pegar fogo antes da hora. Ai. Traz a minha vida, meu Deus. Traz a razão de nós vivemos. Faz tudo que nós temos, Senhor. Seria de nós se não fosse o Senhor cuidando da gente. Se não fosse as tuas mãos, Senhor, poderosa, nos guardando, nos ensinando, o que seria de nós, meu Rei? Aonde nós estaríamos agora se não fosse o Senhor? Se não fosse as tuas mãos? Agora, se Ele fez isso com nós, Ele tem um objetivo, para que através da nossa vida Ele possa alcançar outra vida. Deus quer alcançar outra vida através da nossa vida, irmãos. Não se iluda. Comecei a ministrar na minha vida. O Lucas andava comigo, ele me viu várias vezes falando isso. O show vai acabar. Ele fez até uma música. O show vai acabar. As cortinas vão se fechar. E a gente vai ter que prestar conta. Do que a gente fez de errado, não. Do que nós deixamos de fazer, que Ele pediu. Ele vai falar assim: cadê as pessoas que eu coloquei nas suas mãos? Cadê as pessoas? Cadê a tua família? Onde estão as pessoas? Ah, o senhor sabe o que ele... Não quero desculpa. Porque quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Não adianta ter desculpa. Ah, meu Deus. Vamos lá, irmão, capítulo 6. Deixa eu correr aqui. Irmãos, você não pode só ter uma experiência. Você precisa se encher do Espírito. Sabe o que é encher do Espírito? Alguém faz ideia o que é se encher do Espírito? Essa garrafa aqui está cheia. Ela está cheia? Ela não está cheia, irmãos. Se ela tivesse cheia, ela estava derramando. Ela só tem bastante água, mas ela não está derramando. Encher do Espírito, irmãos, é ficar cheia a ponto de derramar. É tipo assim, por onde você passar, você toca uma vida. Alguém está, ou senão alguém está olhando você e falando assim:
quero aquilo ali. Eu quero experimentar aquilo que aquele rapaz tem, que aquela moça tem. Olha o casamento dele. Eu quero ter essa experiência no meu casamento. Eu preciso de uma ajuda. E eu sei que aquele rapaz, aquela moça, que ele pode me ajudar. Isso é ser cheio do Espírito. É estar transbordando. Porque aonde esse rio transborda, vidas são tocadas. O Senhor é glorificado. Vidas são acrescentadas no reino, não na igreja. É no reino, irmãos. Vidas são acrescentadas no reino. Aonde esse rio transborda, aonde passa um homem cheio do Espírito transbordando, não tem doença, irmãos. A enfermidade é curada, a depressão, ela é expulsa. Esse cara é liberto. Não tem, irmãos. Se tem, é porque ainda não estamos transbordando. Deus não quer só nos encher, Ele quer transbordar a gente. Essa é a hora que você podia ter falado amém. Se a gente tivesse combinado, essa era uma boa hora para a gente falar amém. Eu quero encher a ponto de me transbordar. Ser cheio da tua presença a ponto de transbordar a tua presença. Tocar vidas o dia todo. Em nome de Jesus. Quanto mais você investir tempo no Espírito Santo, irmãos, ou com o Espírito Santo, mais você vai se encher a ponto de transbordar. Ter tempo com Ele, irmãos. Um tempo de intensidade, um tempo de qualidade. Um tempo sem interesse, mas um tempo onde verdadeiramente você possa ser um com Ele. E o maior interessado em se manifestar é o Espírito Santo. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Irmãos, qualquer prática espiritual, qualquer prática, irmãos, tudo que nós fizermos aqui, escuta isso, gente, ouve isso. Qualquer prática espiritual que não agrega pessoas para o reino, não é de Deus. Isso aqui quebra aquela tese da gente fazer a panela. Ninguém entra, ninguém sai. Eu tenho meu grupinho. Eu tenho minha turma. Eu tenho minha turma. Esse dia falaram para mim, eu vou lá na tua igreja. Eu falei, você não vai conseguir, eu não tenho igreja. Ela não é minha. Eu não tenho minha turma. Eu tenho um chamado, que é uma chama que queima aqui dentro de mim para servir. Irmãos, qualquer prática espiritual que não alcança pessoas, não é de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus ama pessoas. E tudo que Ele faz na sua vida é para tocar outra vida. Por isso que as mulheres mais experientes, elas ensinam as mulheres que estão chegando. Está na Bíblia. Tito. Lá em Tito, capítulo 3. As mulheres experientes, elas ensinem as mulheres mais novas. Por isso que os velhos, em Atos 2, terão sonhos. Alguém faz ideia qual que é o sonho qual que é o sonho do seu Oswaldo? Cabeça branca. Nós dois estamos ligados, sabe? Qual que é o sonho meu do pastorzão? Qual que é o sonho que a gente tem? A Bíblia fala desse sonho. Sabe qual que é o nosso sonho? Se você perguntar para qualquer um deles, vai falar de ver os meus filhos, de ver meus netos voando, profetizando, tocando vidas. Não tem um sonho. Eu sonho todo dia de ver meus filhos, de ver o Guilherme aqui, ó. Quem já viu o Guilherme aqui? A Geisa vai falar 2 palavras e já começa a chorar. O Tiago ainda. O Tiago só assim. Vai falar com o Tiago, ele está rindo. Vai bater nele, né? Só ri. Mas você viu o Lani e o Lourenço vir aqui, irmãos? Já estão mais soltos que o pai. De ver os filhos que Deus me deu, o Lucas, o Léo, o João, o
Douglas, né? O Celcinho, o Iago, vê esses meninos pregando aqui. Vê o Márcio não, o Márcio está velho. Vê o PH. Vê o PH pregando aqui, ministrando, tocando vidas. Esse é o nosso sonho, irmãos. Esse é o sonho que Deus deu para a gente sonhar. Por quê? Porque o reino agrega pessoas. Deus ama pessoas. E Deus escolheu nós, escolheu a sua vida para tocar a vida de alguém. Então não olhe para as pessoas a partir do defeito delas. Porque quando Deus olhou para você, Ele não olhou a partir dos seus defeitos. Quando Deus olha para as pessoas, Ele vê o grito de socorro que está dentro delas. Então tenha os olhos do Senhor para as pessoas. Aleluia! Entende isso, irmãos? Pode deixar aí, meu filho. Vamos lá. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, só para título de informação, quando Uzias morreu, Uzias não era rei, porque Jotão já tinha assumido o teu lugar. Jotão era o seu filho. Uzias, ele deixa o seu reinado e vai morar numa cidade de leprosos, porque uma lepra apareceu na sua testa. Porque ele quis queimar incenso, ele quis adorar o Senhor no lugar do sacerdote. No lugar, ele foi entrar no Santo do Santo. E ali não era lugar para rei, ali era lugar para sacerdote. Mas como ele era rei, ele quis entrar, mas só que ele pagou o preço. Apareceu uma lepra na testa e ele foi banido do seu reinado. Mas no ano, depois a gente explica sobre isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que morre os meus achismos, no ano que acaba com a minha vida da alma, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que experiência, irmãos. Ele viu, quem que ele vê primeiro aqui? O Senhor. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E as abas, e ele vai descrever, as abas de suas vestes enchia todo o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh meu Deus, que visão espetacular, irmãos. Sobrenatural. Ele vê a glória do Senhor. Agora, onde é que está a glória do Senhor, irmãos? Que Isaías viu. Aonde está a glória que ele viu? Você está vendo glória? Você tem visto glória? Olha para o teu irmão, isso aí é a glória de Deus, irmãos. Olha para a tua casa, para a tua família, isso é glória de Deus. Porque nós somos a glória de Deus que está povoando a terra e que vamos povoar a eternidade em nome de Jesus. Estamos manifestando o nosso Senhor aqui na terra. Irmãos, uma visão tremenda ele teve. Verso 4: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos para um pouquinho, raciocina comigo esse texto aí. Então eu disse ele está dizendo para ele: ai de mim, porque eu estou perdido. Ele confessa aqui, irmãos, que ele era pecador. Ele confessa um pecado. Ele está confessando um pecado aqui, ó. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não era um homem de lábios impuros porque ele falava palavrão. Não era isso. Ou porque ele falava mal dos outros. A boca dele não saía para falar palavra feia. Aqui é porque no capítulo 1, ele começa de Isaías, ele começa com um discurso. É aquele negócio que a gente sempre fala, que às vezes vocês dão risada.
Tem um monte de gente falando coisas que Deus não mandou falar. Quantos lugares que a gente vê coisas, pessoas falando, Deus mandou te dizer, Deus falar de si, eu não mandei não. Deus cruza o braço e fala, eu não falei nada disso não. E o cara está falando, eis que te digo de mim mesmo. E fala que é Deus. Era o que Isaías estava falando. Ele falou, olha, no capítulo 1, ele vai dizendo assim, o cavalo conhece seu dono, o boi o seu possuidor, mas o povo não conhece o seu Deus. Ai de vocês daquilo, ai de vocês disso. Ele vai com uma palavra dura, irmãos. Ele tem esse discurso, mas Deus não mandou ele falar isso. Deus não pediu para ele falar isso. Mas quando ele se dá de frente com o Senhor, ele estava em pecado, porque ele estava falando o que Deus não pediu para ele falar. Ele estava fazendo a vontade dele. E nessa hora, ele disse assim, depois de ter visto o Senhor, irmãos, depois que ele teve uma experiência com o Senhor, porque antes dele ter uma experiência com o Senhor, ele estava em pecado. O Senhor se apresentou para ele, ele ainda estava em pecado. Lê o texto aqui que você vai ver. Ele estava em pecado. Já parou para pensar isso? Deus se apresenta para Isaías, mas Isaías ainda era um cara de lábios impuros, porque ele viu o Senhor no primeiro verso. Depois aqui ele já está reconhecendo quem é ele. Então, disse eu, ai de mim que eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele coloca o povo nessa conta, que ele tinha uma palavra dura. E os meus olhos viram o rei. Ele disse, olha, mesmo eu sendo assim, mesmo eu tendo feito tudo isso, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, ou seja, uma brasa pegando fogo. Estava viva, estava pegando fogo. Que tirara do altar, como uma tenaz. Eu acho que é aqui que saiu a cola. Foi daqui que a turma copiou a cola. Foi desse texto aí. Não a cola da escola, mas a cola mesmo. A tenaz, irmão. A tenaz. Que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca. Por que tocou na boca, irmãos? Porque ele era um cara de lábios impuros, ele confessou isso. Por isso que tocou na boca. Olha a experiência que ele teve, irmãos. E logo ele viu o pecado dele, não dos outros. Irmãos, quando você tem uma experiência com o Senhor, você não vê o dos outros, você vê o seu. Experiência com o Senhor, Ele te leva primeiro você para olhar para você. E depois que você olha para você, você tem que confessar o seu pecado e ser curado, irmãos. Como uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Viu como tinha pecado? Viu como tinha pecado? O pecado foi tirado. Depois que o anjo toca na boca dele, depois que ele confessa, o anjo toca. Irmão, se ele não tivesse confessado, quando ele teve a experiência, quando ele viu o Senhor, foi uma oportunidade dele dar uma resposta. Ele deu. Depois dele dar essa resposta, irmãos, depois dele reconhecer que ele tinha pecado e ele foi curado, olha o que diz o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui até no 8, você viu, além dos anjos, mais algum personagem? Quem que estava aqui? Porque o anjo, depois de tocar os lábios dele, ó, os anjos foram embora. Porque Deus envia anjo para nos servir, mas não para ir através de nós. Para ir através de nós é o Espírito do Senhor, não é anjo. Pega isso, tá? Então, estava Deus e Isaías. Parece que Deus dá uma indireta direta.
Está ali parado. Depois disso eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu. Irmão, só tinha os dois. Só estavam os dois. Disse eu: envia-me a mim. Irmão, Deus quer enviar você, mas antes dele te enviar, Ele quer ter uma experiência com você. Ninguém vai ser enviado. Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Deus não vai fazer nada aqui fora que Ele não tenha feito aqui dentro de você. E Deus não faz pela metade, irmãos. Para Deus te enviar, irmãos, Ele vai primeiro te limpar. Porque quem tem experiência com Ele é limpo, é liberto. Deus não se manifesta só para você ter uma experiência. Deus manifesta para você ter uma experiência e para você ser limpo, ser liberto, para perdoar os seus pecados. Porque, irmãos, depois da experiência, Deus quer fazer de você uma experiência para outra pessoa. Ah, cara, isso é muito lindo. Esse é o evangelho que eu acredito. Deus quer nos curar para curar. Deus quer nos libertar para libertar. Ah, meu Deus. Por isso que Deus reconciliou você com a tua esposa. Para que através do seu casamento, Deus tocar outro casamento. Por isso que muitos pais hoje, irmãos, eles estão aprendendo que quem educa não é a escola, quem educa é os pais. A gente terceirizava para a escola. Vai para a escola te educar. Não, quem educa é o pai. E assim, quando a gente está vendo uma casa do nosso lado, que os filhos estão avançando, a gente fala: olha, aí tem um bom exemplo para me seguir. Irmãos, os teus filhos estão sendo educados por você, para você ser uma referência para outras casas, para outras famílias. As experiências que nós estamos tendo não vai parar em nós. Deus não tem interesse que as experiências parem na gente. As experiências não param na experiência, não só no que você experimenta. Se você experimentou, irmãos, Deus vai usar a tua vida, Deus vai te enviar. Mas antes dele te enviar, irmãos, Deus vai te limpar. Pega isso no teu espírito, irmãos. Primeira experiência de Isaías, a primeira experiência que Isaías teve foi ver o Senhor. A segunda foi ver Ele mesmo. E a terceira foi perdoar dos seus pecados. Experiências que nós precisamos ter, irmãos. Agora, não queira se ver sem antes ver o Senhor. Porque quando você vê o Senhor, quando você tiver um relacionamento com Ele, irmão, se ver vai ser algo natural. A gente não vai precisar fazer força. Irmão, Deus dá pista para a gente na Bíblia. Quantas pistas Deus deixa para a gente ir seguindo. Porque Deus trabalha com processo. Deus vai dando assim, ó. É como se Deus desse corda para muitos de nós. 5 minutos eu vou descer embaixo para encerrar. É como se Deus desse corda para muitos de nós. Mas Ele tem todo dia, irmão, os olhos fixos na gente, para que a gente dê uma resposta no que Deus tem permitido nós experimentarmos. Irmão, você tem ideia quantos lugares que você foi indo, e Deus esperava, vai dar uma resposta agora. Porque a gente vai andando, e quando a gente encontra algo que não nos favorece, que a gente não concorda, que não é muito bem o que a gente esperava, a gente sai, irmão, a gente vai para saída para a direita, saída para a esquerda, a gente recua. Irmão, você tem ideia quantos de nós aqui estávamos chegando perto, depois que tivemos uma experiência com o Senhor, chegando perto de Deus nos enviar, da gente tocar a vida de alguém, para acrescentar para o reino, para a gente ganhar uma pessoa, para aquela pessoa olhar para nós e falar: cara, mas como você persevera, eu tenho olhado para você, você é um cara, quantas coisas você passou e você nunca
nunca perdeu a linha, você sempre continuou com o mesmo comportamento. Você tem ideia de quantos de nós desistimos quando nós estávamos chegando perto do dia da vitória? É só do dia da vitória, pastor? Não, Deus não quer só dar a vitória, irmãos. A vitória a gente já tem. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em todas as coisas. Assim, ponto final. Mas não, é crescimento. Quando Deus permite nós enfrentarmos algumas situações, é para Deus tirar alguns carrapichos que não pode mais ficar com a gente. É para limpar a gente. Irmãos, porque quando Deus aperta, irmão, você já andou com o sapato apertado? É terrível, né? Parece que não tem lugar, né, irmão? Você fica assim, dá aquela disfarçada. Deus faz essas coisas com a gente disfarça que está tudo bem. Se alguém perguntar para a gente, como é que está, irmão? Ei, tô de boa, está tudo bem. Como é que está? Está tudo bem. Está nada. Deus está apertando. Ah, eu sei, irmão, também. Eu sou igual a você. A gente é igual. A gente fala que está tudo bem. Dormiu a noite virado. Às vezes dormiu no sofá. Tem marido aqui que dorme no sofá, não? Tem esposa que fala, vai dormir lá no outro quarto. Por isso que eu quero ir para uma casa de um quarto só. Lá não vai ter esse negócio. Quero ver, dona Gis vai falar assim para mim. Irmãos, e a gente, Deus está apertando, Deus está forjando a gente, porque não deixa pôr o sol sobre a sua ira. A gente pode ter conflito, mas a gente precisa dar uma resposta. A gente não pode dormir brigado, de mal. Ficar de mal. Já viu o marido e mulher ficar de mal, João? Cada coisa que a gente faz, né? Não tem sentido, né, irmão? Ficar de mal da mulher. Tem o sobrenome da gente, fica de mal dela. Eu falo que quando a gente fala mal da nossa mulher, a gente está falando mal da igreja. Porque assim como Cristo e a igreja, assim são o marido e a mulher. Então as coisas que a gente faz, não tem sentido. Irmão, sério, ontem aconteceu um negócio interessante. 2 pessoas pediu carona. Eu falei, gente, a gente tem que levar, a gente não pode, tem que dar carona. Aí a Gia atrasada, eu falei, ó, eu vou na frente, eu dou 2 viagens. Ninguém respondia. Eu fiquei pensando, irmão, Deus mexeu comigo, Deus deu uma mensagem para mim ali, e eu com uma mensagem na cabeça, Deus dando outra. Ele falou, meu filho, tem gente querendo. Investe em quem quer, meu filho. Gasta gasolina. Enche teu carro, meu filho, porque esse carro foi eu que te dei. Eu que estou ajudando você nesse carro. Vai buscar, meu filho. Investe quem quer. Em quem quer dar sua vida, entrega. Porque eu chamei você para alcançar vidas, para você tocar pessoas. E se você precisar de um carro para tocar pessoas, eu vou dar um carro para você. Se você for uma bicicleta, eu vou dar uma bicicleta. Se for um avião, eu te dou um avião. Mas vai tocar pessoas, meu filho. Irmãos, não tem outro sentido a gente ter experiência com o Senhor. Se não for para favorecer o meu irmão, se não for para mim de alguma forma estender as mãos, ajudar, irmão, tocar a vida, sei lá, irmão, minha vida, eu corro para lá, eu corro para cá, irmão, mas onde eu fico com os olhos abertos. O que o Senhor quer fazer? Conta para mim. Tem hora que eu coloco Deus em saia justa, se Ele usa a saia. Eu falo, o que o Senhor quer? Por que o Senhor me trouxe aqui? Com quem o Senhor quer falar? O Senhor me trouxe nesse lugar. Irmão, estava lá na Cracolândia. Não estava fumando crack, não. Estava lá na Cracolândia, no hotel. Aí, irmão, abri a janela. Aquele povo todo. Irmão, você não faz ideia o que é aquilo. Meu Deus do céu, o que é aquilo? O povo coberto assim, correndo, doido. Irmãos, eu abri a janela. Eu falei, em nome de Jesus, que teu Espírito seja derramado sobre essas vidas. Eu demarco esse território com a glória do Senhor, em nome de Jesus. Algum daqueles drogados, irmão, não sei. Eu sei o que coube a mim fazer. Eu não sei em quem vai atingir. O importante é eu obedecer. O importante é eu dar minha vida por outra vida.
Irmãos, as nossas experiências não podem parar na nossa experiência. Não pode parar em nós, cara. Oh, como é gostoso. Oh, glória, aleluia. Xaramanaia. Sobe na cadeira e cai pro chão. Quando ninguém derruba a gente cai sozinho. É gostoso isso, né? Oh, coisa boa. Mais leve agora. Mas e daí? Quantas pessoas? O que você vai fazer com isso aí agora? Vai tocar alguém? Pega alguém no colo. Pega aquele cara que você está bravo com ele, que Jesus ama, e Jesus mandou ele na sua vida para te deixar bravo, mas para você manifestar o Senhor. Que ódio de Deus. Tem gente que tem ódio de Deus, né? Porque Deus faz umas coisas com a gente, né? Ele manda uns caras para provocar a gente, mas Ele fala, é para você amar. Mas por que Ele me provoca? Por que Ele não chega fazendo um carinho em mim? Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, diz o Senhor. Assim como os meus pensamentos são, assim como a terra é mais alta, assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos, mais alto do que os seus pensamentos. Aquele cara que nós estamos descartando é aquele cara que Deus está dizendo: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não foste me visitar. As tuas experiências têm que tocar a vida de alguém, cara. Senão a gente vai ficar num clube, vai ficar num show, brigando entre a gente. Um dia é esse, outro dia é aquele, outro dia é aquele outro. Aí a gente vai passar por aqui. Vamos chegar lá na eternidade, o Senhor vai falar: cadê? Cadê teu marido? Cadê teus filhos? Cadê? Aonde está? As pessoas que eu coloquei na sua vida, que eram minhas, e eu confiei nas suas mãos. Eu queria usar a tua vida, mas você só viu o defeito, você só viu o problema. E ainda discutia comigo, porque você achava que quem fazia isso tinha que ir para o inferno, e eu querendo trazer ela para cá. Porque a gente é assim, né? Quando está errado tem que ir para o inferno. A gente não quer mais, a gente descarta. E Deus fala: não, eu quero trazer para cá, eu quero usar a tua vida. Toca Ele, seja meu instrumento, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, fica um pouquinho de pé comigo. Vamos adorar Ele, irmão. Vamos adorar Ele, vamos. Eu estou que não me aguento aqui, cara. Estou escorrendo todo. Mas eu ainda tenho lenha, irmãos. Eu ainda tenho lenha para queimar. Se ainda hoje, irmãos, Ele quiser me levar em algum lugar para tocar alguma vida, eu vou. Se ainda hoje Ele quiser falar com alguém e quiser usar a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Se ainda hoje Ele quiser usar a tua vida como instrumento nas mãos dEle, dá para Ele, irmão, dá a sua vida para Ele. Não para ter as coisas deles, mas para Ele te ter, irmãos. Deus quer te ter, meu filho. Deus quer. Ele quer você. Ele deu o único filho dele por mim e por você, para que nós não fôssemos perdidos. Adore Ele um pouquinho, adore. Não tem a ver comigo, mas Oh, meu Rei. tem a ver com Mas para mim esse evangelho que curou minha vida, que está disposto a curar a sua, para que através da sua vida outra vida seja curada, outra vida seja tocada. Não tem a ver com mas tem a ver com Ele.
Escuta isso, irmãos. Nós temos uma dívida. Nós, cristãos, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma dívida com esse mundo aí fora. Porque se nós alcançamos, nós somos como Paulo. Corro para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Nós temos uma dívida, irmãos, para tocar vidas aí fora. Esse mundo está esperando a gente, não para nos corromper, mas para nós tocarmos eles e ganharmos eles para Cristo, ganharmos eles para o reino. Nós temos uma dívida com o pecador, nós temos uma dívida com a prostituta, nós temos uma dívida com o viciado. Nós temos uma dívida, irmãos, de ser instrumento de Deus para alcançar eles. Não é para pôr o defeito, mas é para alcançá-los, para de alguma forma nós tocarmos, sermos instrumento de Deus. Nós somos a resposta para o mundo. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Nós temos o governo, porque toda a autoridade foi nos dada em Cristo Jesus. Se você é um com Ele, você tem autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, colocar as mãos sobre os cativos e eles serem libertos. Se você tem intimidade com Ele, você tem uma dívida com essa terra. Você foi chamado para alcançar. Deus não cabe na nossa cabeça. Não queira limitar Ele só em você. Você vai ver que Ele vai transbordar. Você vai se pegar falando coisas que você nunca imaginou. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Não tem como nós não fluirmos, irmãos. Não tem como a gente não fluir. A gente precisa fluir no Espírito. A gente precisa, irmãos, ir para os hospitais. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos alcançar a vida. Nós não precisamos do microfone, irmãos, não. Não é o microfone. Deus não chamou a gente para ficar com o microfone. Deus chamou a gente para ser uma ferramenta, para alcançar outra vida, em nome de Jesus. Adore Ele um pouquinho, adore e fala: Senhor, que isso seja uma verdade. Lá no meu trabalho, por onde eu passar, que isso seja uma verdade, que eu possa de alguma forma manifestar o Senhor nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na minha boca, nos meus ouvidos. Que eu possa manifestar o Senhor, Senhor. Eu não sou escravo da dor, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo das experiências, nem com a terra e nem com o céu. Se o Senhor teve uma experiência comigo, é porque o Senhor quer fluir através de mim. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos com o teu Espírito. Seja tocado. Seja instrumento do Senhor. Seja instrumento. Em nome de Jesus.
Essa é uma canção que Deus deu para o Lucas. E o Lucas gravou essa canção. Está gravada. Daqui uns dias ele vai estar lançando ela. Vai estar no YouTube. Em nome de Jesus. Porque essa é uma verdade. Sempre foi essa a vontade do Senhor, povoar o céu. E Ele chamou a gente para fazer parte disso. Que a sua vida possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que a sua casa possa ser uma referência. Que você possa ser um instrumento de vida e não de morte. Que você possa ser parteiro e não coveiro. Parteiro traz a vida, coveiro leva a morte. Que você possa ser parteiro. Quem passar por você vai ser alcançado por Jesus. O Cristo que está em vós é a esperança da glória. É isso. Aleluia. Irmãos, quando a gente entende isso, você não precisa mais se preocupar com os seus. Porque o final deste culto, que é a tua casa é um culto para o Senhor, a tua família é um culto para o Senhor. Quando terminar esse culto, vai agregar para o reino. Porque quando você cultua Ele, quando você faz a vontade do Senhor, a tua casa, irmãos, tua casa inteira vai ser agregada no reino. Aleluia! Glória a Deus! É por esse evangelho que eu vivo. O evangelho não vai acabar com meus filhos nas drogas, meus netos na prostituição. Não vai acabar assim. Vai acabar com a minha família toda, irmãos. Todos que passaram por nós. Vai acabar nas regiões celestiais, na vida eterna com o Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque é um privilégio, Senhor, para nós poder se reunir, se unir para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Não é o que nós falamos, Senhor, mas sim o que o Senhor permitiu através do teu Espírito chegar nos ouvidos dos teus filhos. Que cada um aqui tenha um entendimento correto daquilo que o Senhor queria ministrar. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas antes ela cumpra o objetivo que o Senhor estabeleceu. Que vidas sejam alcançadas, que haja um despertamento, que vidas sejam tocadas. Que em nome de Jesus, as tuas mãos, Senhor, possa guardar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Irmão, depois de uma mensagem dessa, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia. Você quer, minha filha, entregar a sua vida para Jesus? Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém mais que quer? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero andar com Ele. Quero ser um com Ele. Em nome de Jesus. Vem aqui uma mulher para abraçar essa moça aqui. Vem cá. Adiante. Vem mais. Vem aqui, meu filho. Você quer entregar a sua vida para Jesus, minha filha? Vem mais uma mulher. Pega mais um menino. Vem aqui, seu sim. Abraça esse rapaz aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui, meu filho. Vem aqui, Lucas. Lucas, você vai ver, cara. Vai valer a pena, meu filho. Você vai ver. Vai valer a pena vocês deixarem a sua vida para seguir Jesus. Vai valer a pena vocês entregarem para Jesus ter o controle da vida de vocês. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, não seja mais os seus pensamentos e nem as suas dores. A partir de hoje, seja a vida de Cristo em vocês. Seja o Cristo vivo em vocês. Que vocês se tornem um com Jesus. Que a partir de hoje as experiências possam levar vocês ao crescimento. Que vocês possam crescer, avançar, se apaixonar por Jesus. Arder, queimar por Ele em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, meu filho. Tenha uma experiência com o Senhor, meu filho. Em nome de Jesus, tenha uma experiência. Conheça Ele. Conheça Jesus na plenitude. Que você seja
hoje sela a sua vida, uma trajetória aonde Deus leva você para andar nas escritas dele. Você foi um sonho do Senhor aqui na terra. Você não foi um acidente. Você foi um sonho do Senhor, meu filho. Ele sonhou com você. Ele escreveu na sua vida uma história para se manifestar nessa terra, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Que o céu receba a vida de vocês. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, todos os pecados estão perdoados. E diz o Senhor, eu não me lembro mais. Todos os pecados foram perdoados e o Senhor não se lembra mais. Uma nova vida, uma nova natureza. A partir de hoje vocês têm um justo advogado que todos os dias está intercedendo por sua vida, em nome de Jesus. Ah, irmão, abraça essa turma aqui, meu Deus, e dê uma salva de palmas para o Senhor, mas com vontade, irmão. Abraça essa turma aqui. É isso, Lucas. Foi para isso pregar que Jesus nos ganhou. Foi para isso, Diego. Foi para isso, Lia, que nós fomos alcançados. Ah, meu Deus. A criança está crescendo, irmão. Pastora Márcia, a criança está crescendo. Já dá para ver os frutos, não os resultados. Os frutos. Deus não espera de nós um resultado, Ele espera os frutos. Que os nossos cultos daqui para frente, irmão, acabe assim, termine assim, esse momento cheio da presença, vidas sendo tocadas, vidas sendo acrescentadas no reino, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a doce comunhão com o Espírito e com o Filho amado, que exerceu a morte e a ressurreição por nós, seja com você, hoje e todo sempre, a semana toda, o dia todo, e que a glória resplandeça na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus de novo? Vai na paz, vai na bênção, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Aleluia!